Deus, glória a Deus. Eu quero neste momento cumprimentar a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus. E quero nesse momento convidar a todos vocês para nós iniciarmos essa programação tão abençoada por Deus, orando a Deus, falando com Deus, a importância de nós podermos ter esse tempo, só nós e Deus, né? Onde nós podemos focar no Senhor, naquele que é invisível, mas é real, naquele que é tão poderoso, tão grande, tão maravilhoso, mas se importa com cada um de nós. Eu quero nesse momento convidar você, meu irmão, minha irmã, a nós podemos orar e falar com Deus. Senhor nosso Deus, o nosso Pai, nós queremos nesse momento elevar nossa voz de oração a Ti, Senhor, nosso altar erguido a Ti, as nossas orações, meu Deus, subindo como aroma de incenso, agradável diante das Tuas narinas, reconhecendo, ó Deus, que somos tão pequenos, tão dependentes, ó Deus, de Tu, Senhor, que és tão grande, Tu és tão maravilhoso, Senhor. Deus, fala conosco agora, no abrir e fechar dos meus lábios. Seja o Senhor a me usar como instrumento do Senhor, a gerar alegria, ânimo, entusiasmo, força, o vigor. Deus, a direção que o teu filho e a tua filha têm que tomar diante das decisões do dia a dia. Amado das nossas almas, fala conosco. Recebe, Senhor, neste momento, toda a nossa gratidão, Senhor, que seja expressa não somente com as nossas palavras, mas a cada instante de nossas vidas, Senhor, nós possamos mostrar com as nossas ações, reações, decisões, o quanto nós somos gratos a Ti, Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te oramos, ó Todo-Poderoso, rogando por esta sexta-feira, por este final de semana, Deus, que seja repleto de bênçãos, 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 que aconteçam milagres, que venham as bênçãos, que as portas se abram, que nós possamos testemunhar do Teu poder nessa terra, nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, é que nós te oramos, ó Paizinho querido, e já te agradecemos. Amém, amém, amém. Glória a Deus e aleluia. Muito bom, gente, hoje dia 2 de maio, né? 2 de maio de 2025. Saímos de ontem de um feriado, já hoje trabalhando, né? Voltando aqui a trabalhar na casa de Deus. Mesmo ontem no feriado, eu estava lendo Bíblia, fiz live. E lembrando a todos que nós temos hoje uma grande, poderosa campanha. Campanha falando sobre a unção e o caráter, a importância da unção e do caráter do cristão. É uma campanha importantíssima, né? Que nós vamos ver o que é o sobrenatural, o que é a unção, o que são os dons espirituais, né, a importância desse revestimento que vem do céu, mas também algo, né, que parte de nós, da nossa decisão de querermos realmente ser mudados naquilo que é necessário, né, e aprendermos, né, e podemos aprender, né, dia após dia, né, com as circunstâncias, nós podemos deixar Deus nos moldar e fazer de nós pessoas melhores. Então, na Washington Soares 7600, é hoje. Tá certo que começamos essa campanha. Convide alguém que estuda, que trabalha, que convive com você. Usa as tuas redes sociais para o bem, né, para trazer as pessoas para a igreja, para este lugar onde Jesus é louvado, adorado, onde o nome de Jesus é glorificado. Lembrando a todos vocês que nesse domingo nós temos culto unificado de Santa Ceia, às 17 horas, às 5 horas da tarde, aqui na nossa Catedral Maior no Eusébio. Amém? Fica o convite para todos vocês. E lembrando, dia 12 de maio, meu aniversário, que Emily Santos está louvando na igreja do Senhor Jesus. O congresso será pentecostal confirmado para o mês de agosto. Eu acho que do dia 7 ao dia 11 de agosto, né, são pregadores como Eliseu Rodrigues, Renan Lopes, apóstolo Luiz Henrique, pastor Wagner, apóstolo Wesley, pastor Francisco, pastor Casimiro, né, vai estar conosco louvando ao Senhor Shirley Cavalhais, a Elaine de Jesus, Sara Farias, a Dalete Hungria e a Maria Clara, Ana Clara. E a Ana Clara. Que Deus seja louvado, gente. Estou com a palavra rema, para você meditar comigo. 3 João. Lá no finalzinho da Bíblia. Lá no finalzinho da Bíblia, você pode vir comigo. 3 João, para nós iniciarmos aqui essa temática, falando sobre caráter e sobre unção. Já pertinho do livro do Apocalipse, antes do livro de Judas. 3
Epístola do Apóstolo João. Nós vamos ler somente o versículo de número 12. Somente o versículo de número 12. Louvado, exaltado, glorificado, bendito seja o nome santo de Jesus. Você que achou aí, vamos ler o texto. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Somente até aqui, esta é a palavra do Senhor. A Bíblia vai nos falar, no livro do profeta Jeremias, é um dos versículos que eu aprendi logo no início da minha conversão, capítulo 17, versículo 9, que enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Somente Deus. Baseado nesse versículo bíblico, no livro do profeta Jeremias, nós podemos ver que, infelizmente, o homem na descendência do primeiro Adão, ele tem engano no seu coração. Infelizmente, Davi, quando descreve no Salmo 51, diz que foi concebido em pecado. Né? Então, assim, todos os seres humanos na face da terra, na nossa geração, 8 bilhões de pessoas, aquelas que ainda não se arrependeram dos seus pecados e não entregaram a vida a Jesus, elas estão com defeito de fabricação. Né? Defeito na fabricação. Na verdade, não foi nem porque quem fabricou errado. Né? É porque o ser humano, né, realmente resolveu desobedecer o manual de Deus. E aí deu defeito, né? E somente através de Jesus é que será consertado esse defeito, reparado. E a Bíblia é um livro de restauração, de restituição. Né? Mas para ver essa restituição e essa restauração vai ser necessária uma transformação que virá através de arrependimento e mudança. E o ser humano vai ter que ter humildade para poder, assim, poder viver. Eu estou aqui na terceira epístola do apóstolo João, tá certo? E mais precisamente, fazendo uso de um dos últimos versículos do único capítulo dessa epístola, onde nesses últimos versículos aqui desse capítulo, nós vamos ver mais precisamente do 9 ao 15, nós vamos ver aqui uma queixa contra Diótrefes. E ao mesmo tempo elogio a Demétrio. São duas pessoas às quais João vai se referir na sua terceira epístola. Uma que nós não falamos, iniciamos só na parte boa logo, no versículo 12, falando sobre Demétrio. Mas essa primeira aqui, que é Diótrefes, nós vamos ver no versículo 9 de 3 João, que ele diz, tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Pelo que se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isso, não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Então, João, aqui inspirado por Deus, está falando de uma pessoa que quer primazia. Conhece alguém, sabe, que aquela pessoa acha que é só ela pode falar, só ela pode pregar, só ela pode fazer, só ela é boa, e sabe, todo mundo é mau, e essa pessoa acaba sendo tão maliciosa. O texto vai dizer no versículo 10 aqui, né, que ele profere palavras maliciosas. No versículo 11, aqui em 3 João, a Bíblia diz, amado, não sigas o mal, mas o bem. Então, João, inspirado por Deus, está dizendo aqui para as pessoas da igreja, vocês não sigam o mal, vocês não sejam influenciados por pessoas más, que às vezes estão dentro da igreja, mas sigam o bem. Quem faz bem é de Deus, simples assim, feijão com arroz. Mas quem faz mal não tem visto a Deus. Tenho falado isso, não somente no altar da igreja, mas também no púlpito, no plenário, lá na Assembleia Legislativa, como deputado no meu segundo mandato. No versículo 12, então, nós vamos ver, então, ele falava, olha, todos dão testemunho de Demétrio, olha que coisa maravilhosa.
todos dão testemunho de Demétrio. E quem é Demétrio? Né? Até a mesma verdade. A verdade dá testemunho de Demétrio. E também nós testemunhamos. E vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Aí no versículo 13 ele vai dizer: tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos de boca a boca. Pai seja contigo, os amigos te saúdam. Saúdam os amigos pelos seus nomes. Então João, o grande amigo do peito de Jesus, né? Ele aqui na sua terceira epístola, ele vai explanar, ele vai falar, ele vai deixar escrito a respeito de duas pessoas diferentes, Diótrefes e Demétrio. Alguém que está dentro da igreja fazendo mal, alguém que está dentro da igreja fazendo bem. Simples assim. Primeiro tópico da mensagem de hoje: o que é caráter? É o modo de ser de um indivíduo, suas características próprias. Caráter são nossos hábitos, virtudes ou vícios. Caráter, em sua definição mais simples, resume-se em índole ou firmeza de vontade. Segundo o dicionário Aurélio, caráter pode ser definido como o conjunto das qualidades, boas ou más, de um indivíduo, que lhe determina a conduta e a concepção moral. Caráter é o conjunto de qualidades, defeitos ou hábitos que cada indivíduo tem. É comum ouvirmos alguém dizer: fulano não tem caráter, o fulano é um mau caráter. E aí, irmãos, nos tempos antigos, época dos nossos bisavós, tataravós, né? Dependendo da sua idade, na época do seu avô, nós ouvimos falar que os homens zelavam mais pelo seu nome, pela honra. Nos tempos mais antigos, não era necessário uma promissória assinada, registrada em cartório. Não era necessário que a pessoa passasse nem um cheque. O fio do bigode. A palavra. Eu estou lhe dando a minha palavra. Pode voltar aqui tal dia e tal hora. E assim se cumpria. Homens de caráter, homens de honra, homens que prezavam pela sua moralidade. A palavra ímpio muitas pessoas não entendem, mas ao ver no dicionário, a palavra ímpio quer dizer, ela é equiparada à palavra imoral. A pessoa que não tem moral. É por isso que eu digo: não tome conselho com ímpios. Como é que você vai tomar conselho com uma pessoa que não tem moral para nada? Como é que uma pessoa quer falar sobre casamento se é mal casada? Como é que uma pessoa quer falar sobre fé se ela não tem fé? E essa questão da hipocrisia, ela vai estar alinhada também ao caráter de uma pessoa, que no caso, essa pessoa em relação ao seu caráter, é como se ela fosse de índole má, a pessoa hipócrita, a pessoa falsa, a pessoa que tem o costume de mentir, dissimular, pessoas que dão problema, ou que são a causa de problemas na vida de outras pessoas. João, então, está falando aqui de Demétrio. Olha, nós damos testemunho de Demétrio. Até a verdade testemunha dele. Demétrio é uma bênção. Mas anteriormente ele falou de quem? De Diótrefes. Esse cara é terrível. Profere contra nós palavras maliciosas. Pessoas, irmãos, que são o mau caráter. É aquela pessoa que fica ali de forma maliciosa, injuriando, caluniando,
difamando, espalhando o fermento, às vezes até mesmo dentro da congregação, dentro do ambiente de trabalho, a malícia. Então, veja o que João fala a respeito de idólatras. Na parte B do versículo 10, somente um capítulo de 3 João, profere contra nós palavras maliciosas. A Bíblia diz, não contente com isso. Ou seja, assim, sabe, é aquela pessoa que parece que ela não fica contente ainda em fazer um mal, um pouquinho de mal, quer fazer mais mal ainda. Ele vai dizer aqui que não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los, lança fora da igreja. Irmãos, eu tenho a alegria de ser pastor há mais de 18 anos. Tiveram pessoas que já saíram da igreja e quando eu vejo que tem pessoas querendo voltar à igreja, eu as recebo, eu as abraço, eu as perdoo, eu as abençoo, irmãos. Por quê? Porque eu conheço o Evangelho, eu conheço de misericórdia, eu conheço da longanimidade, do amor de Deus. Agora mesmo, nessa quarta-feira, um irmão muito querido voltando à casa do Senhor, pedindo perdão, reconhecendo seus erros, dizendo, eu nunca agi assim, da forma que eu agi. Agi errado. Peço perdão ao Senhor, peço perdão à minha bispa. Você está perdoado, está abençoado, você é um filho, você tem o DNA dessa igreja. Por quê, irmãos? Porque nós não somos maliciosos. No nosso caráter, na nossa essência, na nossa índole, ao amor pelas pessoas, pessoas que erram. A mulher pega em adultério em João capítulo 8. Os fariseus, hipócritas, religiosos, maliciosos, ruins, querem que Jesus a apedreje. Vocês viram a maldade daqueles religiosos. Eles queriam induzir, influenciar Jesus a apedrejá-lo, forçá-lo, na verdade. Jesus é Jesus, né? Muito bem, escrevendo aqui na areia. Né? Tem gente que conjectura, né? Eu não gosto de conjecturar. Mas dizem que ele estava escrevendo o pecado de cada um. Aí Jesus diz, vamos fazer o seguinte, quem nunca pecou, atira a primeira pedra, vamos lá então. Que evangelho, né? Que poder, que graça, que amor. Como é gostoso viver isso, evangelho, Bíblia, palavra. Então aqui, meus amados irmãos, é muito importante nós sabermos isso. O que é o caráter? É o nosso modo de ser. Puxa, eu tenho um costume, né, de ser ignorante. Isso é legal? Não. Eu tenho um costume de ser grosseiro. Isso é bom? Não. Eu tenho um costume de ser uma pessoa precipitada. Tipo assim, sabe? Eu não espero o meu cônjuge parar de falar, mas eu já quero falar em cima das palavras do meu cônjuge. Eu não paro para escutar o meu filho. Simplesmente eu vou ali e já grito com ele, dou uns carões a ele, ou deprecio ele, ou amaldiçoo. Isso não é bom. E como é, pastor, que eu posso ser aperfeiçoado nesse meu modo de ser? Vai ter que ter humildade. Vai ter que aceitar confronto, correção, exortação, chamada de atenção. Depois nós paramos 7 semanas para falar sobre isso. Caráter, o meu modo de ser. Porque há uma promessa de Deus em Provérbios 4,18, que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhar mais e mais até ser dia perfeito. E aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Há uma palavra que diz, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E onde abundou o pecado, vai superabundar a graça. Então como poderia eu ainda continuar no meu modo de ser ignorante, grosso, desatencioso ou insensível, sabendo que existe um Deus sensível e que transforma, muda, recupera, restaura, restitui e faz todas as coisas novas na vida daquele que para obedecer a sua voz. Manto de colassuia calavastereg columiquécia. Polêmicas nas redes sociais, irmãos. Tantas polêmicas, pessoas que querem views, pessoas que querem curtidas, que querem crescer com seguidores, esculhambando os outros, usando a imagem dos outros. Esses dias agora foi um menino de 14 anos, eu acho. Mas o que usar a imagem desse menino não é brincadeira.
O menino precisa de conserto. O menino precisa de pastor. O menino precisa de confronto, viu? De correção. Mas cambada de falsos pastores também e de hipócritas usando a imagem. Porque bota a imagem do menino, milhares de visualizações. Que coisa, hein? Que ridículo, hein, falsos pastores. Hipócritas, hein? Caráter. Caráter. Simplesmente modo de ser. Eu vou crescer em cima da desgraça dos outros. Eu vou crescer nas minhas redes sociais usando a imagem dos outros. Como é medíocre, hein? Pode ter milhões de seguidores, mas é medíocre. Quando entra dentro do seu quarto, a pessoa sabe que é medíocre. Porque todas as vezes que olhar para aqueles seguidores, ele sabe de onde foi que vieram aqueles seguidores. Foi uma escada que foi colocada nas costas de alguém. Usando o sofrimento de alguém, a desgraça de alguém, a polêmica na vida de alguém. E aí chega lá, o mau caráter, esculhambando, metido a juiz, hipócrita, acusando. Não tira a trave do seu próprio olho. Que Deus nos guarde, nos proteja. Que haja temor e tremor diante da presença de um Deus vivo e poderoso. Segundo tópico da mensagem, anote aí comigo, por favor. Como é formado o caráter humano? O homem traz em si seu caráter desde o nascimento. Então, a pessoa nasce ali, com aquele jeitinho de ser já e tal, mas vão acontecer experiências. Vão acontecer situações e a pessoa vai adquirir experiência, acolhimento, educação, formação familiar. São alguns dos instrumentos de que o homem se vale para modelar o seu caráter. Estudiosos falam a respeito de como que a criança, né, até o adolescente, até determinada idade, ele está ali, ó, com mais facilidade de receber aquele conteúdo e de aprender, de colocar em prática aquilo que está lhe sendo ensinado. Então, é necessário educação. É necessário uma boa formação familiar. Hoje, como político, né, eu falo que a responsabilidade da criação dos filhos cabe aos pais. Mas por que não também as escolas, né, poderem estar passando valores? Eu não estou falando a questão da religião, porque nós sabemos que o Estado é laico. Princípios. Respeite. Eu acho que o respeito ele é falado por todas as religiões. Ele é comentado, ele é ensinado por todas as religiões. Respeite. Ame. Também eu acho que o amor também é falado em todas as religiões. Ame. Aprenda a honrar, a respeitar, a amar, a ajudar. Isso deve ser ensinado nas escolas. Isso deve ser ensinado nas casas, nos lares e nas igrejas. De nada valeria, não é, irmãos? Tantos dons espirituais, como o próprio Senhor Jesus vai dizer em Mateus 7, no dia do julgamento, ele antecede e diz que muitos vão dizer que expulsaram demônios, curaram enfermos e fizeram maravilhas em nome de Deus. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Como é importante essa palavra caráter, a essência dessa palavra. E como é que vai ser formado, então, caráter na vida desta criança? Educação, formação familiar. Vai ser esse modelar no caráter. Jeremias capítulo 18. Deus está dizendo, eu vou dar caráter à nação de Israel. Um modo de viver. Deuteronômio capítulo 6, Deus vai dizer, falem a respeito da minha palavra, andando dentro de casa, quando sentarem para comer, quando deitarem para dormir, quando acordarem.
Sejam gratos, não esqueçam que sou eu o Senhor de vossas vidas, pastor, criador, redentor, salvador, que a glória é minha, diz o Senhor. A ingratidão faz parte de alguém que tem um caráter abençoado por Deus ou de um mau caráter? Todo mau caráter é ingrato. Todo mau caráter tem defeito na memória. Esquece do que seu pai fez, do que o seu pastor fez, do que seu amigo fez. Não. Mas eles foram apenas instrumentos de Deus, a glória de Deus é de Deus. Mas o próprio Deus fala para você ser grato. Interessante quando Jesus cura o leproso, né? E Jesus manda o leproso se apresentar ao sacerdote. Interessante, né? Quando Jesus diz, eu não vim para abrogar a lei, mas eu vim para cumpri-la. Iramama yachui lastela vasuri mikoba nalabaxere becandaraia. Aqui ainda, meus amados irmãos, falando sobre o caráter, como ele é formado, o homem está em constante mudança e constante aprendizado. Então, esse nosso modo de ser, esse nosso modo de viver, a forma até como nós gesticulamos quando falamos, a nossa forma de reagir, ela está sendo moldada. A Bíblia fala em novidade de vida, a Bíblia fala, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A Bíblia desde o início fala que eu fui feito para ser a imagem e a semelhança de um Deus incorruptível. Puxa, você está mais maduro. Você está mudado. Isso, caráter moldado. Modo de ser. Modo de falar, de pensar, de agir ou de reagir. Eu sou vaso nas mãos do oleiro. A tendência é melhorar e não piorar. Tópico 3. Características de um mau caráter. A Bíblia nos apresenta a história de muitas pessoas sem caráter. Diótrefes é um deles. Alguém dentro da igreja, um líder, mas uma pessoa de mau caráter. O que caracteriza uma pessoa de caráter mau? Uma das características dessa pessoa é a mentira. Pessoas mentirosas. Que mais, pastor? Engano. Mais uma característica, pastor, porque eu estou colocando a minha vida diante de Deus. Rebeldia. É como pecado de feitiçaria. Deus olhou para uma pessoa se rebelando e ele vê Satanás. Desobediência. Sabe aquela pessoa que fala, eu sou empoderado, eu sou empoderada. Eu vi até um coach. O cara, quando eu vi, eu digo, deixa eu ver o que esse cara está falando. E o cara falando a respeito das vestes das mulheres. Aí vendo mulheres que mostram seios, o corpo, disse, você acha que isso é empoderamento? Eu digo, opa, tem coisa boa aqui. Ter poder, ter autoridade, ter liberdade, não é ser vulgar. Não é ser indecente, muito menos imoral. Ou desobediente. As ordenanças bíblicas que falam sobre recato e pudor. Eu queria que pegasse essa parte aqui, por favor, que isso aqui vai ser um presente para as mulheres cristãs. O que mais, pastor? Desobediência. Pessoas competitivas. A falta de temor ao Senhor. A agressividade. A violência. Isso não é bom. Quanto mais perto de Deus, mais mansos, mais tranquilos, mais amorosos, mais misericordiosos. E isso é bom. Pessoas que roubam. Que mais, pastor?
Furtam. O que mais, pastor? Invejam. Pessoas invejosas é o mal do século. Acho que as redes sociais vieram para, sabe, manifestar. Só manifestar aquilo que havia dentro do coração de muitas pessoas e até dentro de alguns crentes ou pastores. Inveja. Simplesmente inveja. Diabolicamente inveja. Eu tenho a Bíblia para pregar. Eu tenho a palavra para profetizar. Eu tenho fé para mostrar e para influenciar. Mas a pessoa pega o microfone para falar. Você sabe qual é o carro daquele pastor? Você sabe onde é que ele mora? Como um mau caráter fez ele, o filho dele, tem mania de fazer, falando a meu respeito. Pastor, não sei quantos anos, um velho, viu? Um velho que tinha que ter vergonha na cara, pastor de milhares de pessoas. Mas isso é mau caratismo. Ah, mas Deus usa, tem pessoa que se converteu na igreja que esse cara é pastor. Foi Deus usa jumenta, irmão. As pedras, se os homens não clamarem, elas vão clamar. Não há coisa pior do que a pessoa chegar no dia do juízo e vai dizer assim, eu expulsei demônios. Jesus vai dizer assim, você expulsou demônios, Judas, mas o diabo entrou em você. Porque ele viu brecha. Ele viu mau caratismo. Aqui podemos dizer que o caráter mau está relacionado à prática das obras da carne. Também, Gálatas 5, do 16 ao 21. Precisamos detectar as áreas em nossas vidas e pelo estudo da palavra, pela oração, os aconselhamentos com os líderes, né? Nós nos examinarmos, ao buscarmos mudança e transformação para que vençamos as áreas, né? E tenhamos o nosso caráter transformado. Romanos 12, 2. É necessária uma renovação no nosso entendimento para que experimentamos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu estou lendo a Bíblia. Mesmo em Romanos 12 eu vejo, vença o mal com o bem. Não se deixe vencer pelo mal. Eu vejo Jesus falando sobre perdão. Eu me deparo no espelho, com o espelho. É como se eu estivesse diante da pia de cobre. Um dos primeiros, ali, eu vou entrar na presença de Deus, mas para eu entrar na presença de Deus, lá no Santo dos Santos, o primeiro lugar que eu passo, pia de cobre, que era feita, né, como se fosse com aquele material, que era como que um espelho para as mulheres, que a pessoa não só lavava as mãos, o sacerdote, mas ele conseguia se ver. Eu preciso buscar me ver. Eu preciso buscar saber quem realmente eu sou. Que o diabo está enganando pessoas de tal forma que elas não conseguem saber nem quem elas são mesmo. Com tanto ânimo dobre e com tanta dúbia personalidade, uma personalidade para cada local que anda, para cada pessoa que fala. E aqui, meus amados irmãos, nós vamos para características de um bom caráter. Podemos, sem duvidar, ter um bom caráter. E a prática do fruto do Espírito, de Gálatas 5, 22 e 23, são os bons hábitos da obediência, da cordialidade, da amabilidade, honestidade, mansidão, justiça, submissão à autoridade. Como é que eu sou um cristão, mas eu não me submeto à autoridade? Ei, pastor, é porque Deus fala comigo também. Falei, então pronto, fala com Deus aí, porque eu não sei para que foi que Deus constituiu o pastor e sacerdote. Não sei para que a igreja existe, nem escola bíblica, né? Retidão em tudo que se faz. O desejo do nosso Deus de amor é colocar dentro de nós o caráter do nosso Salvador Jesus. Pela ação do Espírito Santo mediante o estudo e a prática da palavra de Deus.
Quanto mais você lê e medita, com o coração aberto, mais o Santo Espírito imprimirá na sua vida o caráter de Jesus. Tá? E para concluir, no quinto tópico dessa mensagem, não destrua a imagem de Cristo em você. Não faz isso. As pessoas, elas querem ver Jesus em nós. O mundo precisa ver Jesus em nós. O que é que estão vendo em nós? Gálatas 2, versículo 18 diz: porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Como é que eu vou destruir? Eu mesmo vou destruir? Como poderia fazer isso com as minhas mãos? Aquilo que foi construído, com tanto esforço, com tanta leitura bíblica, com tanto jejum, com tanta constância, com tanta perseverança. Isso só foi possível porque aconteceu um sacrifício na cruz do Calvário, o derramamento do sangue do único inocente que pisaria na terra, o Filho de Deus, Yeshua, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Não destrói. Porque Deus não terá por inocente aquele que destruiu o seu templo. Não faz isso. Não retroceda. Avance para o alvo. Permaneça, persevere. Seja vaso nas mãos de Deus. Creia somente. A conclusão é que o bom caráter é algo que a pessoa nasce com ela, ou que pode ser adquirido. Fulano não nasceu bom caráter, mas pode se tornar um bom caráter. Alguém que as pessoas vão olhar e vão dizer: que bom que você existe. O homem que possui um belo caráter pode melhorá-lo, convivendo com pessoas cujo caráter seja superior ao seu. Eu amo andar com pessoas experientes, maduras, simples, honestas, fiéis, que temem e tremem na presença de Deus. Eu amo. Eu amo otimizar o meu tempo. As pessoas que eu mais amo na terra são as pessoas que mais amam a palavra. Eu amo conviver com elas. Eu amo aprender com elas. Eu amo compartilhar com elas do maior tesouro, das maiores riquezas que existem nesse universo. Estou aqui agora, paradinho, sentado nessa mesa, com a minha Bíblia aberta, pregando a palavra. E falando sobre algo tão importante. Puxa, que coisa! Falando sobre o caráter. O que é o caráter? Como é formado o caráter? Características de um mau caráter, características do bom caráter e concluindo, sempre apontando para Jesus, falando para nós não destruirmos a imagem de Cristo em nós. Essa essência, essa índole, esse jeito de ser, isso que vai se eternizar comigo, né? Essa campanha ela nasce de Apocalipse 19:8, desse versículo. Apocalipse 19:8 vai falar sobre as vestes da noiva, que são o quê? Os atos de justiça dos santos.
E uma das mensagens mais lindas que Deus me entregou, que os atos de justiça não são somente acertos, mas são consertos. E é onde acaba com o diabo, onde o inimigo perde as forças diante daquele pecador que havia errado, mas que se levantou consertando o seu erro e colocando a mão no peito, dizendo: Deus tem misericórdia de mim, eu não quero mais transgredir a tua lei. E não perder a tua presença, o direito de olhar nos olhos de quem eu amo ou de qualquer pessoa nessa terra. Jesus, eu quero andar de cabeça erguida, Senhor. Eu quero ser luz para esse mundo, eu quero ser sal para essa terra. Eu sei que existe paz, eu quero viver em paz. Eu sei que existe amor, eu quero amar e ser amado. Eu sei que existe respeito, eu quero respeitar e também quero ser respeitado. E a honra, a moral. Eu já vi tanto falso moralismo, idólatras, pessoas hipócritas. E devido a tanto falso moralismo e tanta hipocrisia, o mundo está achando que não existem mais os fiéis. Um espírito de incredulidade tem se espalhado no mundo. Ao ponto de eu ver pastores orando esses dias e dizendo: Senhor, que nós não sejamos essa geração, essa igreja que envergonha o nome de Jesus. Mas que nós sejamos essa geração, essa igreja que glorifica o nome de Deus. Até mesmo errando, Senhor. Mas confessando o erro, se arrependendo, deixando de errar, alcançando misericórdia, vivendo o poder da transformação, da mudança. E podemos abrir a boca, Senhor, e dizer: onde abundou o pecado, hoje superabunda a graça. Eu tenho nojo da forma como eu vivia, eu tenho nojo do pecado, mas eu amo a santidade, eu adoro Jesus Cristo, eu amo viver em novidade de vida. Eu tenho uma mitra na minha cabeça chamada santidade ao Senhor. Nas tábuas do meu coração, a palavra gravada chamada pureza. E calamanchos, tela e astela, vassuri mikitias, tolovanara bandoro gossuri bicandaraia. Se houvesse Santa Ceia todo dia, né? Será que era mais fácil das pessoas viverem mais puras? Sabia que pode ter Santa Ceia todo dia? A Santa Ceia na igreja, ela pode ser anunciada ou praticada uma vez no mês. Mas você sabia que nós devemos ceiar todos os dias? E para nós podermos sentar na mesa de Davi, na mesa de Deus, nós temos que nos examinar antes. Examine-se o homem a si mesmo. Coma do pão, tome do cálice. Quando eu como do pão, eu me alimento com as palavras da vida eterna. Quando eu tomo do cálice, eu posso lembrar a Satanás que há poder no sangue de Jesus que verteu na cruz do Calvário e que este sangue ele tem poder sobre a minha vida e sobre a minha essência. Há mais de 22 anos eu prego o evangelho, eu leio Bíblia, eu oro, eu temo e tremo na presença de Deus. E uma das coisas que eu mais levo a sério é o poder do sangue de Jesus. Há poder no sangue do Senhor Jesus. Nada, nenhum pecado, nenhum demônio, nenhum mal, nenhuma inveja, nada, nada, nada. Nada! Nada se equipara, se equivale ao poder do sangue do Senhor Jesus que verteu na cruz do Calvário. Você que está me assistindo nesse momento dizendo assim: mas eu sou um derrotado, pastor. Mas eu já escutei essa palavra mau caráter, sem vergonha, milhares de vezes. Bandido, prostituta, sem vergonha, safado. Eu já escutei, pastor. Eu até já me acostumei com isso. Eu falei: não se acostuma não. Deus não desistiu de você. Existe um versículo na Bíblia, há muitos, o diabo fica com muito medo, mas esse, que eu vou falar agora. Onde abundou o pecado, vai superabundar a graça. Aquele que está em Cristo é nova criatura.
As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aqui está o poder do Evangelho. Os gregos pedem para ver sabedoria. Os gregos querem competir o intelecto. Eu sou mais sabido, eu sou mais estudioso, eu sou mais inteligente. Os judeus pedem sinais. Os cristãos mostram caráter. Os cristãos mostram mudança. Os cristãos mostram o poder transformador do Evangelho. Você não era Simão, mas Jesus me chamou de Pedro. Você não era aquele ceguinho de nascença que pedia esmola, mas eu me encontrei com Jesus. Hoje, eu sou motivo de honra e glória para Jesus e de vergonha para fariseus. Mas você não era Zaqueu, o cobrador de impostos? Mas eu tomei vergonha na cara, eu me arrependi. Eu restituí a quem eu havia defraudado. Resolvi dar metade dos meus bens aos pobres. Mas você não era Maria Madalena? Quantos demônios mesmo? Ela falou 7. Eram 7. Só que hoje o Espírito que habita na minha vida é o Espírito Santo de Deus. E eu coopero com a obra de Jesus nessa terra. Que vergonha para Satanás, hein? Que vergonha para o mal, para a malícia, para o inferno, para a ruindade, hein? Para aquelas pessoas que querem ironizar, são sarcásticas, escarnecedores. Que vergonha, hein? Para esses do mal. E que glória para Jesus, hein? E que glórias sejam dadas a Deus, hein? Por ter esse poder para transformar, mudar, hein? Capacitar, restaurar, restituir, hein? Oh, aleluia! Receba agora dessa unção que despedaça o jugo. Por que a unção é importante também? Isaías 10, 27. A unção despedaça o jugo. Tem pessoas que estão acorrentadas, pesadas, devido a tanto pecado, tanta maldição. Aí vem a unção. O poder. A igreja poderosa, a igreja que tem os dons, que tem a manifestação do poder. Pum! Destruiu ali o calabouço de Satanás. Aquela unção despedaça o jugo. Mas os valores. Os valores te manterão de pé. O caráter. Não permitirá a Satanás te enganar nunca mais. A firmeza no falar, no viver. O está escrito. A certeza absoluta de quem você é em Deus. Porque para você vencer o diabo, você tem que saber muito bem quem você é em Deus. Porque tem todo tipo de hater, de stalker, de gente invejosa e má para querer dizer quem você é. Uma das coisas mais importantes que pode acontecer na sua vida é você saber quem você é em Deus. Eu sou a nova criatura. Eu sou mais que vencedor. Eu sou ungido do Senhor. Vai para lá, Satanás. Pelo poder do nome de Jesus eu declaro agora. E eu decreto a bênção de Deus sobre a tua vida. Seja um Demétrio e não um Diótrefes. Seja alguém que dá bom testemunho. Seja alguém que as pessoas vão ver ano após ano. Puxa, garotão. Puxa, minha irmã. Você está mais parecida com Jesus. Renovando o meu entendimento todos os dias. Aberta ao diálogo. Às correções. Ao confronto. Às exortações. Mas também aberta a receber esta palavra que sempre vai me encorajar, me fortalecer, me animar e me edificar. Edificar minha fé sobre a rocha. Você que está agora assistindo essa mensagem, seja um Demétrios e não um Diótrefes. Ok, queridos? Se arrependa agora. Se reconcilie agora. Você que está arrependido, querendo se reconciliar, ora comigo, fala assim: Senhor Jesus, eu me arrependo dos pecados que eu cometi. Tu és o meu Senhor, meu Salvador, por dentro do teu sangue. E o Espírito Santo me sela, me enche, me unge, me alegra. E faz por mim o que eu não consigo fazer, Espírito Santo. Escreve meu nome no livro da vida e me concede a vida com abundância e a vida eterna. Fala: eu e minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor Jesus com muita alegria,
com santidade, com devoção, com princípios e valores. Hoje e sempre, quem crê, diga amém. Amém, amém, glória a Deus e aleluia. São 12 horas e 51 minutos aqui no nosso Ceará. Né? Vai dar 1 hora da tarde. Você tem um almoço abençoado aí nesse momento, né? Um início de tarde abençoado por Deus. À noite, 7 horas da noite, estou aguardando todos vocês na Washington Soares 7600, onde nos reunimos para adorar o Senhor Jesus e aprender mais essa palavra, né? Porque essa palavra, ela nos lava, amém? Ela nos alimenta, ok? E essa palavra, ela nos adorna com valores, né? E faz com que nós possamos nos tornar noiva e não a prostituta que se corrompe, né? Então, em Apocalipse, você vai ver a prostituta a Babilônia, que corrompeu-se e corrompia as nações, foi julgada. Mas a noiva foi ataviada, vestida de linho fino, né? Está preparada para as bodas do Cordeiro. Que lindo, que palavra atual e necessária. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor Deus faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, e que o Senhor Deus sobre ti levante seu rosto, dando a paz que excede todo entendimento. A graça do Senhor Jesus, o amor do Deus Pai, e a comunhão e as consolações e o governo absoluto do Espírito Santo seja sobre a vida de todos, todos que fielmente têm servido a Jesus. E aqueles que crêem, diga amém. Até daqui a pouco, vem com a gente, gente.